Olá, meu nome é Mariana, sou professora de comunicação técnica e o tema da aula de hoje é e-mail profissional. Iremos compreender alguns aspectos importantes da utilização do correio eletrônico no nosso ambiente de trabalho. Comecemos com uma história que tem muito a nos ensinar, a nos comunicar no ambiente de trabalho. Está aí Isidoro Blickstein, linguista, no livro Técnicas de Comunicação Escrita. Quem não escreve bem, perde o trem. Vamos ver por que perde o trem? O gerente de uma empresa manda um e-mail para a sua secretária, a Maria, e a Maria lê o que ali? Lê o seguinte: Maria, devo ir ao Rio amanhã sem falta. Quero que você me reserve um lugar à noite no trem das 8 para o Rio. O que a Maria compreende? O que ela faz? Ela sai do trabalho, vai até a estação de trem, né? Porque me reserva um lugar à noite, então ali naquela noite ela vai até a estação e reserva um trem, né? Um lugar qualquer no trem das 8 da manhã do outro dia para o seu chefe. Reserva, né? Ele chegaria lá e diria, olha, tem uma reserva para mim, compraria, né? Chegaria um pouco antes das 8 da manhã e, enfim, iria para o Rio de Janeiro, né? Já que deveria estar no Rio de Janeiro no dia seguinte, sem falta. Aí, vai para casa, vai dormir, acorda de manhã, se arruma, vai para o trabalho. Com quem ela se depara logo ao entrar na sua sala? Já com o chefe lá trabalhando. Isso são 15 para as 8 e ele já está lá trabalhando e ela, né, se aproxima e pergunta: mas, oi, bom dia, mas aconteceu algum problema? O senhor, né, não foi ao Rio de Janeiro? Ele diz: não, mas eu falei para você comprar uma passagem de trem para as 8 da noite. Ela falou: não, primeiro que o senhor escreveu para reservar, eu não comprei passagem nenhuma. Inclusive o senhor escreveu incorretamente, porque reserve não é com Z, tá? Reserve é com S. E, enfim, o senhor não pediu para eu comprar passagem nenhuma. E às 8, eu pensei que fosse às 8 da manhã, correto? Porque o senhor falou para eu ir ontem à noite reservar essa passagem. Aí ele vai falar: não acredito. E vão, de fato, verificar o e-mail e conversar sobre essa falta de comunicação, esse problema de comunicação que existiu ali entre o gerente e a secretária. Por que ocorre esse problema de comunicação? Bom, ele escreveu às 8 no e-mail. 8, escrito dessa forma, pode significar 8 da manhã ou 8 da noite, tá? Se a gente colocar 8H, que é a forma de escrever a hora, é 8 da manhã, com certeza, né? Só 8H a gente já sabe que é de manhã, já pressupõe isso. E 20H já fica pressuposto, já que é 20, que é 8 da noite. Então, bom, o que essa história nos ensina já aí, pessoal? Quando for escrever a hora, escreva, se for, né, de manhã, 8. H, para escrever a hora é H, não existe pontinho, não existe 8, 2 pontinhos, 00, HRS, não existe 8, 2 pontinhos, 00, não existe 8, 2 pontinhos,
00H. Não, a forma correta de escrever é o numeral mais o H, tá? Então, 8 da manhã, 8H, 9 da manhã, 9H, 9 da noite, 21H. É assim que a gente escreve hora corretamente, tá? Bom, aí ele diz, me reserve um lugar, qualquer lugar, correto? Mas ele falou, não, mas todo mundo sabe aqui na empresa que eu tenho medo de avião, então eu viajo de trem, mas é na cabina com leito, tá? Com a cama. Ela, bom, todo mundo sabe, mas eu não sei, né? O senhor escreveu lugar, então qualquer lugar. E aí, reservar um lugar à noite pode significar reservar um lugar no trem noturno ou ir à noite reservar um lugar. Tá certo? À noite é o quê? É o trem? Ou à noite é ir à noite reservar um lugar? Então, o que ocorre aí é que não houve uma comunicação eficaz. E o que é uma comunicação eficaz? Uma comunicação eficaz é aquela que produz uma resposta que atenda ali à intenção do remetente, tá? A comunicação é tornar comum. Comunicação, existe essa ideia de tornar comum, ou seja, as ideias têm que ser comuns, né? Tem que ser o mesmo mundo sendo ali partilhado, correto? E também uma comunicação eficaz, ela só não tem uma mensagem bem escrita, ou seja, é compreensível, mas ela também tem que persuadir de certa forma. Por quê? Porque a Maria, ela poderia ter lido e dito, não, não vou fazer isso, porque isso está escrito de um modo, enfim, muito autoritário, não passou da minha hora, não vou atender, tá? Então, uma comunicação eficaz tem esses três aspectos. Tem que produzir uma resposta correta, né? Tem que ser uma partilha do comum e tem que haver persuasão também. Aí vemos, né, que o reserve escrito incorretamente, na verdade, teria que ter sido escrito como compre. Ele teria que ser mais específico, tá? E o trem das 8 para o Rio teria que ser 20 horas, né? No trem das 20 H para o Rio. Ou seja, Maria, compre um lugar em cabina com leito, especificando, tá? Que é um leito, porque não dá para pressupormos que as pessoas saibam o que queremos comunicar. Não, né? Cada um tem um mundo diferente, um repertório diferente, então temos que ser bastante explícitos e bastante específicos quando estamos nos comunicando no ambiente de trabalho, que é um ambiente que pede eficácia da comunicação. Então, Maria, compre um lugar em cabina com leito no trem das 20 para o Rio. A linguagem, ela é sempre vulnerável à multiplicidade de sentidos, né? As línguas naturais, elas têm por característica exatamente isso. Quando eu digo uma coisa, essa uma coisa tem muitos sentidos. E esses sentidos vão depender de como são escutados por cada um a partir da história de cada um. Entretanto, é importante que saibamos como reduzir justamente essa multiplicidade de sentidos para sermos mais eficazes, mais específicos. Por exemplo, estão aí expressões que dão aberturas a múltiplos sentidos. Aguardo sua resposta o mais breve possível. O que é o mais breve possível? É uma coisa
é subjetiva, né? O mais breve possível para uma pessoa não é o breve para outra pessoa, tá? Outra frase usada no ambiente de trabalho, tá? Gostaria de suas impressões sobre o projeto. Impressões, a pessoa pode responder com um emoji, né? Bacana o projeto, ou pode, de repente, querer escrever uma tese, né, de 100 páginas sobre o assunto ali. Olha, essas são minhas impressões, tá certo? Então, impressões é algo muito variável, né? Uma palavra que dá espaço para muitos sentidos. Outra frase, verifique como anda a produção. O que significa? Verifique como anda tal departamento. Significa que há uma solicitação para que se espione alguém? Ou significa que é importante que se apure algum problema, né? Como anda, né? Entende que tem um grau de subjetividade aí, de multiplicidade de sentido, que dá espaço para ruídos, que dá espaço para uma comunicação que não é eficaz. Se você quer eficácia, então é melhor, é preferível, né? Então, encontrar expressões que reduzam a polissemia, tá? Vemos aí, por exemplo, aguardo sua resposta em vez de o mais breve possível até amanhã às 13. Gostaria de saber se acha o projeto adequado para o edital de concorrência, né? Aí você fechou, é sim ou é não. Inquira o responsável pela produção sobre tal problema. Aí você pede especificamente o que você deseja como resposta. É claro que há situações, né? Isso dependendo muito do contexto sociocultural e da leitura que é feita em determinados momentos, há determinadas situações em que é preferível que a mensagem seja enigmática ou tenha alguma imprecisão, porque a situação pede, é preferível que assim seja. Por exemplo, o assunto está sendo estudado com carinho. Em vez de você ser específico e deixar duas partes, por exemplo, uma parte indisposta com a outra, né? E, enfim, você diz isso, o assunto está sendo estudado com carinho, mas não posso me comprometer também, tá certo? Então é uma forma de você ampliar aí a multiplicidade de sentidos e deixar a mensagem um pouco enigmática também, dependendo da situação. E o que a gente falou, tá? Não basta só que a mensagem seja clara, né? É importante também que haja um grau de persuasão. E como é feito isso, né? É você ler a situação, faz uma leitura da situação, né? Seja sempre cordato, gentil, diga muito obrigado, muito obrigada, né? Se você é mulher. E aí a utilização de diversas estratégias argumentativas aí que vão variar também conforme a situação que você está lidando. Quanto ao tornar comum da comunicação, imaginar qual o repertório do destinatário, ou seja, qual é a bagagem cultural dele. Se eu for dizer uma palavra muito complexa, muito hermética, muito difícil, será que uma pessoa que não tem um grau de instrução muito alto vai compreender o que eu estou, né, ali querendo dizer? Por outro lado, se eu for muito informal, muito coloquial, como isso chega de repente, né, a um superior hierárquico? Que tipo de assunto eu vou tratar? Então,
Se comunicar é partilhar desses sentidos comuns de alguma forma, e isso a gente precisa fazer uma leitura do repertório de cada das pessoas com quem a gente lida cotidianamente. Agora tem o seguinte, é importante tomar muito cuidado com os estereótipos, que são o quê? É você taxar uma pessoa de alguma ideia pré-concebida que você tenha e aí começar a se portar, né, a partir de um estereótipo. Isso é desagradável, né? Isso de taxar a outra pessoa com alguma identidade fixa, isso é problemático na medida em que você muitas vezes compromete a própria comunicação mesma, né? Por exemplo, se o chefe da Maria dissesse: a Maria nunca entende nada do que eu digo, ele nem manda, vou eu mesmo comprar essa passagem. Quer dizer, existe um problema de comunicação aí, né? Por quê? Porque ele se deixou tomar por esse estereótipo que ele mesmo criou da funcionária dele. Uma outra coisa muito importante é compreender que uma mensagem bem escrita, uma boa mensagem, né? Porque não basta só a ideia, a gente tem que saber fazer a mensagem, mas a gente tem que compreender qual é o veículo que vai levar essa mensagem também, tá? Então é importante entender como o e-mail, no caso o e-mail profissional, funciona. Vamos ver aqui 10 regras importantes a se seguir. Existem outras, tá? Mas essas 10 regras são bastante interessantes para que a gente busque trabalhar no nosso cotidiano e verificar se a gente realmente está utilizando esse veículo, que é o correio eletrônico, de uma forma condizente com a finalidade dele, com a eficácia dele. Vamos lá? Então aí, 10 regras para o e-mail profissional. Transmitir informações funcionais e proativas. Não utilizar o e-mail para criticar um companheiro de trabalho, tá? Para fazer cobranças muito duras, tá? Para dar ordens autoritárias ou até para transmitir más notícias. Para essas situações, é melhor mandar um e-mail para marcar uma conversa pessoal, uma reunião. Um e-mail esse com um xizinho aí é incorreto. Maria, estou de saco cheio da sua demora para entregar a proposta. Ou você entrega logo ou vamos ter uma conversa séria, tá? Então é melhor enviar um e-mail para marcar uma reunião e discutir o assunto e não mandar um e-mail nesse registro aí autoritário e, enfim, isso não pega bem. Segunda regra, cuidado com declarações feitas por e-mail. E-mail é documento. Já passou o tempo que nas empresas a gente ficava se perguntando se o e-mail servia para provar algo ou não. E-mail é documento, sim. E não raramente as empresas, principalmente os e-mails profissionais em que elas têm um domínio, elas guardam os e-mails mesmo que você os delete. Então vamos ver esse e-mail aí, que é um exemplo do que não se fazer, tá? É um e-mail para uma outra empresa, tá? Caros senhores, submeto meu currículo para a vaga anunciada, pois a empresa em que trabalho não mais reflete minhas aspirações profissionais. Então, é melhor usar uma conta de e-mail pessoal para assuntos pessoais, tá? Não se comprometa. E-mail é documento. 3. Evite mensagens longas e redundância. O e-mail deve ser conciso, tá? Anexe documentos quando você tem informações muito prolixas, muito longas, você coloca no anexo. Por exemplo, agora um exemplo do que se fazer. Caro Marcelo, espero que esteja tudo bem por aí. O diretor já leu nossa proposta e ela foi aceita.
Anexo o documento com os comentários. Note que ele pede que a reunião de planejamento seja hoje às 14 horas e não na semana que vem. Abraços, Pedro. Vocês podem verificar aí que é dito o principal da mensagem. Nossa proposta foi aceita. Isso não está no anexo, tá? Ele já coloca isso no corpo do e-mail. E também ele coloca outra coisa importante. Ele não deixa no anexo a questão de que vai haver, naquele mesmo dia, às 14 horas, uma reunião de planejamento. Então, ele coloca as informações principais já no corpo do texto e não no anexo, tá? Mas o corpo do texto tem que ser conciso, enxuto. Pela falta de tempo, pelo excesso de informação, a que todos nós somos, enfim, naufragados aí todo dia. 4. Utilize listas para dispor em itens o conteúdo. Então, pessoal, listas são objetivas e de rápida leitura. Está aí um exemplo de listas. Cara Silvia, tudo bem? Espero que esteja melhorando do resfriado. Estes foram os principais pontos discutidos na reunião hoje. 1. Planejamento. Próxima reunião, 22/11/20. 2. Resultados do novo produto. 3. Ações urgentes. Renegociar contrato com fornecedores, estudar mudança de planta para Manaus. Abraços, Pedro. Aí vocês veem um exemplo, bom exemplo do uso de listas, tá? Ele está dizendo o que foi discutido numa reunião. 1. Isso. 2. Aquilo. 3. Aquilo outro. 5. Estilo formal no e-mail profissional. E-mail profissional é preciso que se mantenha uma certa formalidade, tá? E não dá, mesmo que você seja, enfim, tem uma amizade com a pessoa ali, né? Que isso se transforma, essa relação profissional se transforme numa amizade, não é conveniente que se misture um estilo muito informal com um estilo formal, tá? Então, assim, regra, no e-mail profissional, você trata de assuntos profissionais e escreva de uma maneira mais formal. Quer falar sobre outros assuntos, utilize o e-mail pessoal e aí você pode, enfim, ser mais livre para se expressar do modo que você bem desejar, né? Conforme a relação que você estabeleceu ali. Então, utilize o estilo formal no e-mail profissional e informal no pessoal. Misturar os dois causa ruído. No profissional, evite palavras modificadas, como não, beleza, aqui, louco, etc. Tá? Então, vamos ver um exemplo aí do que não fazer no meio profissional. E aí, chefe flamenguista, beleza? Desculpa a brincadeira, mas não dá para resistir depois da partida de ontem. Salve o tricolor paulista! Então, aí, eu terminei a primeira fase do projeto, beleza? A gente precisa conversar sobre aqueles detalhezinhos da estrutura. É muito louco, carioca. Me avisa. Abraços do seu gerente, líder São Paulino. É isso, né? Não misturar esses registros, isso causa ruídos, isso prejudica a sua imagem como autor, prejudica a eficácia da comunicação como um todo. 6. Revise antes de enviar o e-mail. Então é isso, você escreveu o e-mail, não já manda direto, tenha calma, tá? Tenha calma, veja se você não digitou alguma coisa errada, veja se você atendeu ali as regrinhas de concordância, né? De coerência também, tá? Os erros gramaticais ali.
Isso é muito importante para você, como a gente está vendo, não comprometer o entendimento do seu texto, tá? Como eu disse, não prejudicar a sua imagem como autor do texto, tá? E uma outra dica é que se ative a verificação ortográfica do seu programa de e-mail. 7. Se enviar cópias, siga a hierarquia. Vai enviar cópia, né, para que mais de uma pessoa, para que você compartilhe aí o que você está fazendo, né, para que você não deixe claro, justifique aí o que você está fazendo no trabalho para mais de uma pessoa, enfim, que interessa aquele tema. Então, primeiro é para o superior, tá? Depois para os outros níveis. E antes, nesses e-mails coletivos, de encaminhar esse e-mail, verifique se tem alguma coisa comprometedora ali, né? Se tem alguma coisa sigilosa, se, enfim, essa comunicação está sendo partilhada entre todos ali que estão fazendo parte que estão copiados. 8. Procure responder imediatamente. Esperar mais de 48 horas por uma resposta pode ser considerado uma ofensa, tá? Ou desatenção. Então, responda rapidamente, tá? Num ambiente profissional, parte-se do pressuposto que as pessoas veem e-mail diariamente. Então, não demore mais de 2 dias, né? Mais de um dia já esgotou ali o limite, tá? Seja rápido na resposta. 9. Caso a resposta exija análise demorada, nesse caso não há uma quebra na regra anterior. Você responde imediatamente, né? Pode enviar uma mensagem rápida, tá? Informando que recebeu o e-mail, que tomou conhecimento do assunto e que, enfim, deverá encaminhar uma proposta até uma data conveniente para as partes. 10. Semanalmente faça uma revisão dos e-mails recebidos. É comum que com os vários e-mails que recebemos, os que vão ficando, eles saem do nosso campo de leitura mesmo. Então, é necessário que semanalmente você verifique se não ficou algum e-mail sem resposta, algum e-mail ali importante que você, enfim, deixou de dar o acompanhamento. O Gmail hoje em dia ele nos mostra, né? Você enviou esse e-mail há 4 dias, deseja acompanhar, mas há ainda outros e-mails, enfim, que não fazem isso. Então é importante que você semanalmente reveja e passe um pente fino ali, mais detalhadamente, para ver se não ficou alguma coisa para trás ou não. Essas 10 regras, elas funcionam muito bem para aí um guia, né, para que a gente não se perca no modo, né, de agir no mercado, né, que a gente possa utilizar da melhor forma possível a comunicação profissional, tá? E a comunicação técnica que está envolvida aí. Como qualquer outro texto, é importante que haja uma dosagem de complexidade, né? Que você não seja nem muito simples para ser muito superficial e nem muito complexo também, né? Perdendo aí o interesse de leitura. É necessário haver aí uma compreensão de como usar as estratégias de comunicação de uma forma eficaz. Se o que você está dizendo precisar de ilustrações, né, gráficos, né, para deixar a mensagem mais legível, né, e outras estratégias que você julgar importantes
para uma comunicação eficaz ali naquele momento. Tendo visto que uma comunicação eficaz precisa contemplar 3 aspectos. O primeiro, você escrever de uma forma que haja uma resposta correta. O segundo, partilhar ali o comum. Terceiro, persuadir, ser cordato, né? Ou, enfim, utilizar de estratégias, né, de acolhimento, de amigáveis, né, colaborativas. Como que a gente poderia reescrever, por exemplo, o e-mail do gerente para Maria? Cara Maria, tudo bem? Depois de amanhã terei um assunto importante a tratar no Rio de Janeiro. Por gentileza, compre um lugar em cabina com leito no trem das 20 horas para o Rio. Obrigado, Evaristo. Um e-mail sóbrio, tá? Correto. Cara Maria, vírgula. Vocativo, gente. Sempre vocativo é aquele que chama. Olá, vírgula. Marcelo, vírgula. Vocativo. Marcelo, você está chamando. Vocativo, entre vírgulas. Olá, vírgula. Maria. Né? Se não tivesse a vírgula, como muitos escrevem, olá Maria, tá incorreto, tá? Tem que ter a vírgula. Por exemplo, João, vírgula, curte minha página. Quer dizer, João, curta a minha página. Agora, se tá sem a vírgula, João curte minha página, já tá curtido, né? Ele não vai se dar ao trabalho disso. Então, vocativo, vírgula, tá? Início do e-mail. Olá, vírgula, Maria. Cara Maria, vírgula. Tudo bem? Depois de amanhã terei um assunto importante a tratar no Rio de Janeiro. Por gentileza, compre um lugar em cabina com leito no trem das 20 para o Rio. Obrigado, Evaristo. Tá aí agradecendo o e-mail enxuto, mas cordato, enfim, com as informações aí necessárias para uma comunicação eficaz. Essa é a bibliografia da aula de hoje. É isso aí, pessoal. Bons estudos. Espero que vocês tenham gostado da aula, que alguns aspectos tratados aqui, algumas regrinhas aqui, sirvam para vocês se guiarem na vida profissional de vocês. Um grande abraço, até a próxima.